por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Louvado seja o nosso Pai de amor. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Mário Hartmann, pastor da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. A saudação especial, então, a todos os membros dessa congregação e também aqueles que nos visitam e se unem a nós, né, e que também estão aqui acompanhando ao vivo esse momento. E aqueles que vão ter esse momento posteriormente, porque ele é disponibilizado em outra plataforma depois para que mais pessoas em outro horário possam também ter esse momento do estudo. Eu quero saudar todos vocês aqui presentes nas palavras bíblicas de Filipenses, capítulo 2, que diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus faz toda a diferença sobre nós nesta vida e também para a eternidade. O tema do estudo dessa noite é Jesus Cristo. Na humildade da cruz, ele é também modelo de ser humano. Ou seja, na humildade da cruz, ele também é modelo de ser humano. Então, ele é tudo. Ele é Deus e homem, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, e ele também é o nosso grande modelo, a nossa grande inspiração. E, inclusive, na humildade da cruz, ele é também modelo de ser humano. Estamos agora no período, então, da Quaresma, aquele período de 40 dias, nessa Páscoa. Então, passamos o terceiro final de semana e estamos seguindo agora rumo, então, ao quarto final de semana, dentro do período, então, da Quaresma. Então, é com muita satisfação, muita alegria que os vejo aqui, né, então, se aproximando nesse momento para nós termos, então, mais, então, um estudo bíblico. Reiniciarmos o ano também com os estudos online aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Convido você nesse momento para, assim como estamos, a falarmos com Deus, então em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos nos reunindo e nesse momento juntos te rendemos graças pelo Deus maravilhoso que Tu és. Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que é grande no amor e na misericórdia, que se importa com cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua presença na nossa vida. Especialmente te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio aqui neste mundo e assumiu a natureza humana e foi humilde e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não achou demais deixar a glória nos céus e por nós aqui vencer o pecado, a morte e o diabo. Jesus trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza de que somos teus filhos em todos os dias e momentos, a certeza de que um dia estaremos contigo lá no céu, a certeza de que tu estás conosco aqui.
também nesse momento. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé. Colocamos diante de Ti a vida de cada um, as ansiedades, as preocupações, os sonhos que temos. E Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. E nesse momento Te pedimos também por aqueles que sofrem de uma ou de outra forma. Aqueles que, no avançado da idade, sofrem com a doença ou a fragilidade física. Aqueles que estão doentes, que lutam contra os seus problemas de saúde. Conceda a cura, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu quando tu os quiseres chamar. Consola e fortaleça também os enlutados. E também, Senhor, abençoes aqueles que celebram momentos especiais. Mais um ano de vida, quem sabe momentos especiais em família, momentos particulares. E que nós possamos sempre sentir o teu amor e o teu cuidado. Que nunca venhamos desanimar, desesperar, nem perder a fé ou a esperança. Abençoes a nós e os nossos queridos, que nós possamos, na ação de Teu Santo Espírito, muito especialmente nesse período da Quaresma, olharmos para Teu Filho amado. Que possamos, especialmente, também meditarmos sobre a trajetória dele, diante dos profetas e diante dos discípulos e apóstolos, meditar sobre a trajetória de Teu Filho rumo à cruz, para trazer a salvação para a humanidade. Que possamos, enfim, também refletir sempre e continuamente sobre a gravidade que é o pecado, e que pelo Teu Santo Espírito sejamos conduzidos sempre ao verdadeiro arrependimento e ao perdão por Teu Filho amado. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nos colocamos. Amém. Queremos, então, nesse momento, aí saudar, então, vocês que estão conosco, né? Eu quero destacar aqui, né? A primeira saudação da noite foi a da Jurema Schneider, a dona Jurema, né? Satisfação, a presença também da senhora, né? Que hoje me parece que está com a irmã Diva, isso mesmo, assistindo, participando do estudo nessa noite com a irmã Diva, então lá em Porto Alegre. É isso, né, Jurema? Um abraço, Deus abençoe vocês, né? Que possa seguir sempre com Jesus aí, seguirem bem. Saúdo também aqui o seu Adelar Freeling, né, Adelar, né, grande abraço, né, também a Gessi Folmer, boa noite, olha que bênção, Dona Hildegard Martins, a nossa presidente das servas aqui da Cristo de Lajeado, também a Elita Danila Falck, bom revê-la também, né, Deus abençoe, né, a vocês aí, né, também Desmar Dente, né, aqui do São Cristóvão, Deus guarde e abençoe. Também a Márcia Elisa Daman, que bom estarmos juntos, né, Márcia? Um abraço para ti, para os teus queridos. Também nesse momento, né, a saudação para a dona Ledi Schmidt, que se une a nós também, participa conosco, seu Ilmar Hirt, né, a Dulce Cavaleiro e o Pedro, né, grande abraço para vocês, queridos. Né, o seu Gilmar Nelson Grunewald, grande Gilmar, né? Bom estarmos juntos aí também. Claudete Erdmann, né? A Márcia Bonenberg, né? Que mandou uma mensagem, inclusive, hoje para mim, manifestando a sua alegria, né? Por estar reiniciando, né, Márcia? Depois de um longo período, os estudos bíblicos. Que bênção! A Danila Schneider também, muito bem-vindo. Um abraço para o Eugênio, grande Eugênio, né? A Dejair e a Márcia Guisch também, boa noite. A Classi Kelzer, lá de Caldas Novas, Goiás. Olha, um abraço também para a senhora, para o esposo aí, né? O seu Guido, né? Seguem com Jesus, seguem bem. Também a Lorena e o Jorge Volbeto, lá de Linha Fátima. Certo? Aquele Silmal, né? Jorge, Lorena, né? Um abraço para vocês, queridos. Né, Deus abençoe e fortaleça sempre, né, o Fábio, também a Diana, boa noite para vocês, também um abraço aí para Esther, né, que Deus abençoe sempre todos vocês, eles que estão aí com um documentário, né, que está saindo agora, está disponibilizado no YouTube, né, um documentário muito bonito aí sobre as enchentes. Certo? A gente vai disponibilizar também esse link aí. Está aí a público, né, Diana, né, Fábio? Então a gente vai estar também disponibilizando para quem quiser assistir
entender um pouquinho mais daquilo que as nossas famílias aqui viveram, estão vivendo, em decorrência também das enchentes catastróficas vividas aqui, né? O estado viveu uma grande enchente, mas Lajeado, aqui nós vivemos 3 grandes enchentes, né? Uma devastadora, destruidora, mas pela graça de Deus estamos aí, certo? Então, um comentário aí sobre o documentário, um ótimo documentário aí, montado pela equipe da Univates, né? E o pessoal aí, né, que vai estar disponível também para todos. Aí o Pedro também com a saudação, Dona Leonilda Reisner, um abraço, né? A Yara Kuhn também, Nice Gribin, puxa vida, bacana, Nice, um abraço para ti e para os teus queridos, lá de Humaitá, Rio Grande do Sul, então fica próximo a Criciúmal. Também o Rudy Lam, boa noite, Rudy, que bom estarmos juntos, a Mara Althaus também, o Cris, né? Um abraço aí para vocês todos, Dona Lourdes Wildner e toda a família aí, certo? Né? Então Deus abençoe todos vocês aí. Evandro Hengen, olha que bênção. Então, um primo lá de Dr. Maurício Cardoso, Deus abençoe você, Evandro, e os seus queridos, forte abraço para todos vocês. Também a Agnes Mantai, que bênção estarmos juntos novamente, né? Eloir Hirt, Simone Sivers de Cruzeiro do Sul, olha só. E sintam-se todos aí saudados, cumprimentados, então, nesta noite, em que aqui nos reunimos nessa plataforma para juntos estudarmos, então, a palavra do nosso Deus. Termos um momento de estudo, de reflexão na palavra, então, do nosso Deus. Convido a você que tem o inário Louvai ao Senhor, aí na sua casa, e abrir o hino agora de número, conforme o inário Louvai ao Senhor, o hino 31, se aquela cruz falasse. Então nós vamos cantar, então, neste momento. Muito bem, vejo aqui também a saudação da Maria Odete Kirst, né? Também Célia Becker, boa noite, Maria Bayer, né? Então, muito bem-vindos vocês também aí, né? Que se unem a nós aí, né? Certo? A Claudete Erdmann lá do Larias, acho que eu já tinha saudado, né, dona Claudete? Diz que é melhor 2 vezes do que nenhuma, né? Mas todos os demais aqui também que estão conosco sintam-se saudados e abraçados aí nessa noite. O estudo que nós temos, né, também ele é extraído do livro de estudos bíblicos, ainda publicação de 2024 da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, dentro da temática
homens e mulheres da Bíblia e a fé que supera tudo, né? Vivendo em Cristo, confirmados na fé em Cristo. Embora que agora nós temos o desafio firmados no ensino que recebemos, certo? Conforme cartaz que está fixado ao fundo também desse momento, então, de estudo. Essa é a nova temática deste ano. Então, esse estudo do caderno do ano passado, é o estudo número 20, e o autor do estudo é o reverendo Dr. Wilson Sholes, que está em St. Louis, nos Estados Unidos, né? Então, pastor, professor, então, da nossa igreja, autor, então, desse estudo, que tem o tema Jesus Cristo na humildade da cruz. Ele é também modelo de ser humano. Então, a título de introdução para o estudo, vivemos no tempo dos assim chamados influencers. Influencer, segundo a informação colhida no Google, é uma pessoa que influencia, então, a opinião e o comportamento de um número de seguidores por meio da criação e compartilhamento de conteúdos pelas redes sociais. Uma dessas redes sociais é o Instagram. Pelo que consta, a pessoa com maior número de seguidores no Instagram é um jogador de futebol chamado Cristiano Ronaldo. Ele tem quase 600 milhões, então, de seguidores. É também a pessoa mais bem paga por postagem publicitária. Recebe a bagatela de algo equivalente a 11 milhões de reais por cada post publicitário. Que loucura, hein? Será que é possível medir a influência de um influencer? O que leva tantas pessoas a seguirem esses influencers? Em que será que esses influencers merecem ser ouvidos, imitados? Vale a pena? E se não forem nem um pouco dignos de imitação? Se não forem um modelo de ser humano? Em meados de 2023, quando esse estudo estava então em construção, circulou a notícia da prisão de uma influencer de São Paulo, levando uma vida de luxo e com 1 milhão de seguidores. Essa pessoa foi presa por suspeita de tortura e roubo de 40 mil reais de um homem. Então, que tipo de modelo de ser humano é essa pessoa? Será que ela perdeu algum seguidor em função desse episódio? O que será que aconteceu com ela? Né? Claro, poderíamos falar, talvez alguns que sabem, entendem de futebol, ou conhecem a história também do Cristiano Ronaldo. Ele com certeza tem muitas coisas boas, é uma influência em muitos aspectos, né, positiva, né, especialmente no mundo do futebol, entre os famosos. E pelo ser dele, né, pela postura, pela história, pela vida e pelo que ele faz, ora, pelas pessoas. Especialmente, né, pelas crianças carentes, né, enfim, a conduta e aquilo que ele ora faz por pessoas, então, na sociedade. Mas quantos influencers aí, infelizmente, não merecem ser ouvidos, imitados, e mesmo assim eles têm milhões de seguidores. Por exemplo, as suas publicações são milhares de pessoas que assistem e que veem, né? E que acabam sendo influenciados então por essas publicações, né? Então, agora, se você tivesse que indicar um modelo de ser humano, alguém que vale a pena seguir ou imitar, quem você escolheria? Quem ou quem são os modelos que as pessoas seguem nos dias de hoje? Que tipo de pessoas e modelos as pessoas seguem nos dias de hoje? E qual a visão cristã sobre isso tudo? Bom, nós estamos aqui entre um grupo, né, que acompanha o estudo, a maioria aqui membros da congregação, né, temos alguns visitantes também aqui, cristãos, por isso estão aqui, né, ouvindo esse momento, participando desse momento de estudo e da palavra, né? E aí quando nós olhamos para aquilo que o mundo ora prestigia, aquilo que talvez milhões de pessoas curtem, né, ou compartilham, com certeza não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Ora, muito contrário, na maioria das vezes, infelizmente, né? Péssimos
influencers, péssimas influências, que estão aí para as pessoas na sociedade, na sua maioria, e também para os jovens, para as crianças, enfim, para todos. Diante disso, convido você a pegar a sua Bíblia. Agora, nesse momento, nós temos aqui o texto bíblico indicado, né? Filipenses capítulo 2. É um texto que fala justamente sobre a obra de Cristo, principalmente, então, a partir do apontado o versículo 5 ao versículo 8, mas eu convido você para nós lermos Filipenses 2, do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11, que neste momento, então, eu leio diante de vocês. A humildade e a grandeza de Cristo, então, é o título que nós temos aqui. E aí ele começa de forma muito bonita. Essas palavras são maravilhosas. Eu amo essas palavras, são lindas essas palavras. Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. E vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui, então, a leitura do texto para o estudo, então, nessa noite. Nós podemos aqui pensar, né, primeiramente, né, essas palavras novamente. Unidos com Cristo, o que acontece na nossa união com Cristo Jesus? Diz o texto: vocês são fortes. Por causa de Cristo. Na união com Ele, nós somos mais fortes. Por causa de Cristo. Não por causa de nós mesmos. Porque Cristo faz a diferença. O amor dele os anima. Ou seja, o amor dele é a nossa motivação. É o nosso incentivo. É o nosso motivo. E aí participamos também do Espírito de Deus. Ou seja, em Jesus nós somos filhos de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai também fazendo com que venhamos a produzir frutos na igreja, na família e no mundo. O texto fala de bondade, fala de misericórdia, o viver em harmonia, vivendo o mesmo amor, estando unidos de alma e mente, ou seja, não ser egoísta, não fazer nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas considerando sempre os outros superiores a nós mesmos. Né? Não procurando os próprios interesses, mas também se preocupando com o nosso próximo, o nosso semelhante. Ou seja, essa é uma vida a partir de Cristo que nós vivemos. Ele nos anima, né? Ele nos fortalece, ele nos motiva, e a partir justamente de Cristo também, na ação do Santo Espírito, produzimos muitos outros frutos que são muito importantes para nós vivermos a nossa vida melhor, mais felizes, e servirmos até como instrumentos de Cristo, luzes de Cristo a brilhar aonde estivermos. Que bacana, que já muito poderia ser dito nesse momento, né? Mas faço essas considerações nesse momento inicial. Agora eu aponto aqui para aquilo que o autor do estudo levanta nesse momento, primeiramente,
Cristo, então, o Filho de Deus. Personagens bíblicas, diz o texto, ou santos, como podemos chamá-los, à luz do que é dito, então, no artigo 21 da Confissão de Augsburgo. Segundo esta nossa confissão, lembramos os fiéis do passado, para que sejamos, então, fortalecidos na fé, ao vermos como receberam graça e ajuda da parte de Deus, e para que sigamos o exemplo de suas obras, para cada pessoa dentro da sua vocação. Então, Jesus, ele não é um santo, mas ele é o santo de Deus, o Salvador. Ele veio para nos salvar, não simplesmente para nos dar exemplos, então, de vida. Importante lembrarmos aqui também, nesse momento, o seguinte, né? Então, Jesus Cristo, ele é o santo de Deus, o Salvador. Ele veio para nos salvar, não simplesmente para nos dar exemplos de vida. E agora, se a gente pensar com relação à história do povo de Deus no Antigo Testamento, então nós vamos ver muitas vezes que está escrito assim, né, para exemplo para nós. Quando nós pensamos nos profetas, evangelistas e apóstolos, preciso dizer o seguinte, que todos aqueles que estão com Jesus, eles são santos aos olhos de Deus. Lá no credo apostólico, lá nós confessamos, creio no Espírito Santo. 1. Na Santa Igreja Cristã. O que é a Santa Igreja Cristã? É a comunhão dos santos. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Certo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã. O que é a Santa Igreja Cristã? É a comunhão dos santos. Ou seja, é a totalidade dos que verdadeiramente creem em Jesus Cristo como Senhor, ou seja, tem a Cristo como Senhor e Salvador, que creem nele como Deus e homem, o enviado de Deus, o Messias, aquele que venceu o pecado, a morte e o diabo, trouxe o perdão, a salvação, a vida eterna, né? Então, a Santa Igreja Cristã, que é invisível, é a totalidade daqueles que no mundo verdadeiramente creem em Jesus Cristo, então, como o Salvador, como Deus e homem que veio salvar a humanidade, certo? E todos esses são santos. É importante dizer que alguns desses já estão no céu e outros aqui ainda estão na terra. Nós ainda estamos aqui na terra. Então, os que estão no céu não pecam mais, não sofrem mais, não correm o risco de perder mais a salvação. Os que estão na terra, infelizmente, ainda pecam, passam por sofrimentos e correm o risco de perder a salvação. Mas, no entanto, os santos de Deus, especialmente aqueles que já estão na eternidade, que têm as suas histórias registradas na Bíblia, eles são exemplos também de vida para nós. Agora, Jesus, ele não é um santo, ele é o santo de Deus. É aquele que é o Salvador da humanidade, mas ao mesmo tempo também não deixa de ser para nós um modelo de ser humano. Mesmo na cruz, ou seja, na sua vida, na sua caminhada rumo à cruz. Então ele é justamente um modelo para nós, um exemplo para nós, com certeza, do caminho que precisamos seguir. E quanto mais fortalecidos nós estivermos em Jesus, melhor, porque mais vamos refletir também Jesus a partir de nós, na igreja, na família e no mundo. Mas isso então não é tudo. Jesus também é um modelo de ser humano, sim. Ele é o ser humano por excelência. É que se ele não fosse Deus, ele não poderia ser Salvador, lembrem disso. Aí ele não teria como expiar a ira de Deus, vencer o pecado, a morte e o diabo. Se ele não fosse verdadeiro homem, ele não poderia assumir o nosso lugar, cumprindo a lei por nós, satisfazendo a sede de santidade de Deus. E, segundo lugar, satisfazendo a sede de justiça de Deus. Ou seja, podendo ir no seu sofrimento ao ponto de clamar lá na cruz, está consumado. Então, como Deus e homem, ele é o plano perfeito da salvação. Ele é verdadeiro Deus, mas ele também é humano por excelência. O que é um ser humano de verdade, como ele se comporta, o que ele faz. Então, olhe para Jesus. Qual o meu destino final como ser humano? Qual o meu destino final como ser humano? Olhe para Jesus. Seremos semelhantes a ele, diz o apóstolo João em 1 João 3,2. O Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória.
explica o apóstolo Paulo. Ao criminoso na cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Né? Assim foi com a sua alma. O seu corpo foi para a terra. Agora, no dia derradeiro, quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. E o nosso corpo será transformado. Ele ressuscitará e será transformado, né, de um corpo de humilhação para o corpo igual da glória de Cristo, a semelhança do corpo de Cristo, então, na ressurreição. Por isso nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna, para a alma e para o corpo. Né? Então, salvação e vida eterna não só para a alma, Jesus veio nos salvar de corpo e alma. Então, alguns destaques a mais com relação então aos textos bíblicos. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Trata-se de um tipo de mentalidade, um modo de agir. Né? A explicação do que isso significa, né, também vem a seguir. O versículo 6 diz: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Né? Ou seja, ele não achou demais deixar a glória dos céus e assumir a natureza humana. Vamos imaginar ele em poder e glória no céu, de repente ele abre mão de tudo e vem aqui e nasce como pobre e humilde na estrebaria lá de Belém. E depois não acha demais viver essa vida humilde, onde ele é perseguido já quando bebê, quando criança. Aí depois uma vida dura, uma vida sofrida também lá em Nazaré, num lugar muito complicado de se viver, de má fama, ou seja, um lugar difícil, de muita dificuldade, né, econômica, também financeira, ou seja, a condição de vida do povo era muito difícil, além de ser um lugar de má fama, Nazaré. Então, ele foi lá que ele teve a sua infância e cresceu lá junto de Maria, José, os seus irmãos, como destaca a Bíblia. Né? Então, ele não achou demais se esvaziar, ou seja, ele abrir mão de tudo aquilo que estava então previsto então para ele. Existindo na forma de Deus, ele assumiu a natureza humana. E o autor do estudo aqui ele também comenta isso. Eu destaco aqui o terceiro comentário dele sobre o versículo 6, algo que deveria ser repetido a qualquer custo. Cristo não abriu mão da sua divindade. Ele apenas não o mostrou o tempo todo. Assim, seria possível traduzir isso por ele não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser mostrado o tempo todo. Ou seja, ele não usou do poder e da majestade dele. Né? É importante lembrar que Jesus, para ser o Salvador da humanidade, ele foi ungido, então, Jesus significa Salvador, Cristo significa designado, né, marcado, ungido, para ser profeta, sumo sacerdote e rei. Ele anunciou a mensagem com palavras e com milagres. Como sumo sacerdote, ele foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E como rei, ele governa. Né? Mas dentro do plano justamente dele, conforme também é estudado, ensinado sempre pelo Catecismo Menor de Lutero, nós vemos que ele teve que enfrentar dois estados dentro do caminho da salvação. Né? O estado da humilhação e da exaltação. A humilhação de Cristo vem desde a concepção dele, no ventre de Maria, até o seu sepultamento. E aí a exaltação dele é da sua descida ao inferno até o juízo final. Então são esses os dois estados que Jesus teve que enfrentar. Né? Então lembramos que ele foi concebido, ele nasceu, padeceu, foi crucificado, morto e sepultado. Isso tudo é humilhação de Cristo. Ele não usou da sua natureza divina para mudar algo, ou seja, ele enfrentou isso dentro da sua natureza, claro, como Deus, como homem, mas especialmente a sua natureza humana, né? Viveu toda essa humilhação. É claro que a natureza divina estava ali presente, porque ela é inseparável. Né? E vemos aqui que ele não usou o poder e a majestade, ora sempre comunicados à sua natureza. Então ele sofreu tudo isso, abriu mão, se esvaziou da glória e majestade e fez o que fez por amor a nós. Aí, claro, a exaltação dele, daí já é outro processo, né? Que vai desde quando ele ficou vivo, a primeira coisa dentro da sepultura, antes de sair da sepultura, ele desceu ao inferno. Por isso que nós dizemos lá sempre no credo, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos, né? É claro que ele não desceu morto, né? Então ele foi redivivo, ou seja, ressuscitado. Quando ele estava vivo dentro da sepultura, a primeira coisa que ele fez foi descer ao inferno.
ou seja, fez o desfile da vitória, ele foi para o inferno. Foi para o outro lado da vida onde está o inferno. Né? Dali de onde é que ele estava, ele foi para o outro lado. Por que desceu? Porque é um mundo inferior, é um mundo horrível, é um mundo terrível. Né? Então, por isso. E aí depois ele volta ao ponto original de partida, que é dentro da sepultura. A sepultura é aberta, ele ressuscita, aparece aos discípulos 40 dias, daí ele sobe ao céu e está à direita do Pai, de onde virá, então, para julgar os vivos e os mortos. Isso já faz parte do seu estado de exaltação, né? Porque a descida ao inferno foi o desfile da vitória que ele foi fazer. E aí segue a história, né? Então, de Cristo aí já dentro do período da exaltação. Então, nós indo então adiante, né? Destaco ainda o versículo de número 7, pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e assumiu a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, vivendo a vida comum de um ser humano. Né? E mais, então ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Ele fez tudo aquilo que era preciso para a nossa salvação. Morte de cruz. Como se não bastasse a morte, ela foi na cruz. Isso soava bem diferente naquele tempo, porque sugeria algo como morte vergonhosa, morte lenta em público, reservada a criminosos que não eram cidadãos romanos, escravos e pessoas das províncias que não tinham nenhum status social, ou seja, nenhuma fama, nenhum prestígio, nenhum respeito, ou seja, era a pior morte, a morte mais desprezível que alguém poderia ter ou enfrentar, era aquilo que Jesus enfrentou, que Jesus sofreu em teu e em meu lugar. Nós, indo então adiante, né, eu levanto aqui umas questões que o autor do estudo coloca diante de nós. Que momentos da vida e do ministério de Jesus demonstram que ele não considerou então o ser igual a Deus como uma coisa que deveria ser retida, né, ou mostrada a qualquer custo? Né? Bom, a gente acabou de falar, né, sobre isso, ou seja, ele abriu mão de tudo que ele podia fazer, né? Ele se esvaziou, né? Para quê? Para que ele pudesse ser o Salvador da humanidade. Então, Jesus, por exemplo, nos milagres que fez, né? Será que ele fez milagre para agradar a si? Não. Ele não fez milagres para agradar a si mesmo. Quando ele fez milagres, e esses que estão escritos na Bíblia, justamente têm um propósito. Quando a gente lê no final do Evangelho de João, ali nós temos escrito a finalidade do Evangelho. João capítulo 20, versículo 30 e 31, lá diz assim: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Então, qual eram os objetivos desses milagres? Ou seja, revelar a todos que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e para que as pessoas, na ação do Santo Espírito, viessem crer nele e tivessem vida por meio dele, fossem salvas. Então, os milagres de Jesus não tiveram por objetivo servir ou agradar a si próprio, mas os milagres de Jesus tiveram por objetivo revelar às pessoas que ele é o Deus e homem, que ele é o Messias, que era para vir, o prometido, para vencer o pecado, a morte e o diabo. Ou seja, isso fazia parte do tríplice ofício de Cristo, né? Ofício profético especialmente. Ele anunciou a palavra, a mensagem, por palavras e por milagres. O ofício sacerdotal que ele cumpriu, né? Então, que foi o marco divisor Antigo e Novo Testamento. Aí quando ele disse, está consumado, a cortina do Santo dos Santos partiu de alto a baixo, e o povo de Deus deixou de fazer sacrifícios, né, derramar sangue de cordeiro sobre o altar pedindo perdão, porque o cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, fora realizado. Então, a partir de agora, nós não oferecemos ofertas e pedimos perdão com derramamento de sangue, porque o sacrifício perfeito aconteceu. O batismo não é mais com derramamento de sangue, a Santa Ceia não é com derramamento de sangue. O batismo, lembramos que era o derramamento de sangue no 8º dia, era a circuncisão. A Santa Ceia, onde o povo celebrava a libertação,
né, da escravidão do Egito, né, a saída do povo do Egito, essa era a Páscoa do Antigo Testamento, né, isso que eles festejavam, a libertação, matando um cordeiro, né, e comendo ele assado com pão sem fermento. Tá? Então, essa era a Santa Ceia do Antigo Testamento. Agora, como o sacrifício perfeito aconteceu, né, então Cristo cumpriu esses estados, né, está agora no real, está no céu, ele cumpriu o profético, né, o ofício profético, o sacerdotal, e agora está então no céu governando, né, reina com poder e glória sobre o povo, sobre os cristãos, muito especialmente sobre a sua igreja, e um dia ele vai reinar plenamente sobre tudo, sobre todos, né, a partir do dia derradeiro. Então, o que ele fez não foi para si, foi para revelar quem ele era, a sua missão, e para salvar as pessoas. E hoje a gente vê que muitos, né, infelizmente, colocam os milagres como um fim em si mesmos, agradando as pessoas, satisfazendo as pessoas, né, promessas de enriquecimento, soluções de todos os problemas. E muitos desses que usam, né, interpretam erradamente justamente a palavra de Deus, o Evangelho, os milagres de Jesus, eles são pessoas que influenciam milhares de pessoas, ou seja, eles têm muitos seguidores. E, por exemplo, os seus vídeos, as suas mensagens, né, têm milhares de visualizações, né, de forma impressionante, mesmo que sejam enganosas, e vêm de encontro, ou seja, a si próprios, e ora para satisfazer as pessoas naquilo que elas entendem, naquilo que elas buscam, naquilo que elas querem ouvir e saber. Eles arrastam, né, esses influencers, né, dos dias de hoje, arrastam multidões, né, para templos e também para os seus conteúdos oferecidos, então, aí pela internet, né, para as pessoas, né, infelizmente. Oferecendo uma teologia diferente da teologia da cruz, que Jesus ensina e traz para nós, mas oferecem a chamada teologia da glória, né, a solução de todos os problemas, né, onde tudo é maravilhoso, né, e assim por diante. Com aqueles discursos vazios, mas que vêm unicamente para agradar as pessoas e não são realmente o testemunho da verdade pura do Evangelho. Quando que Cristo, aqui no próprio texto, que nos chama a atenção, mostra assim, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, quando as palavras bíblicas de Filipenses 2 foram escritas há quase 2000 anos, humildemente era tudo menos a humildade era tudo menos uma virtude. Então, era uma humilhação, coisa de escravo. Então, na verdade, Jesus se humilhou, assumiu a forma de escravo, ou seja, de servo, de empregado. E assim a humildade aparece como contribuição cristã ao conjunto de valores éticos e morais. Nós podemos aqui também falar, eu cito aqui nesse momento Gálatas capítulo 5, o versículo 22 e 23, que falam justamente sobre os frutos. Gálatas 5, o versículo 22 e 23, que leio então nesse momento. Diz assim: o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Né? Conforme nós lemos também lá em Filipenses, né? Vocês participam do Espírito de Deus, aí são bondosos, misericordiosos, além de fortes, ou sermos animados, né? Ora alegrados, nós também vamos produzir outros frutos do Espírito, né? O buscar viver em harmonia, estar unido de alma e mente, a fazer as coisas não por interesse de receber elogios, né? Mas com o objetivo de servir, então, as outras pessoas. Essas são marcas do cristão na ação do Espírito Santo, da vida a partir de Cristo. Então, a humildade não existe como possibilidade para fracos. Quem é fraco sempre vai querer se impor, buscar força e poder. Quem é forte pode se fazer fraco, sem com isso perder sua força ou grandeza. Interessante, ou seja, isso não é algo imposto. Então, Jesus Cristo é a melhor ilustração dessa verdade. Então, ao se humilhar, ele não perdeu sua divindade.
No final, com a ressurreição, também sua natureza humana foi glorificada. Deus o exaltou sobremaneira. O texto em Filipenses diz que ele tem um nome agora mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ou seja, tanto as criaturas no céu quanto na terra, todos se dobram de joelhos diante de Jesus, porque Ele é o Senhor. Ou seja, tanto os do céu quanto do inferno, os condenados, ou seja, não há joelho que não se dobre, então, diante de Jesus, porque ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Portanto, a sua humildade, a sua obediência não tirou a sua grandeza, muito pelo contrário, revelou a sua grandeza, a sua grandiosidade, e o grande amor de Deus, então, por todos nós. Num mundo como o nosso, em que queremos nos impor, mostrar que estamos certos, jamais sair perdendo numa discussão, humildade é um grande desafio. Na verdade, a humildade só é possível em Cristo, porque ser humilde não é algo natural do ser humano. Algo natural do ser humano é ser orgulhoso, prepotente e assim por diante. Então, apenas como membros do corpo de Cristo, nós podemos pôr em prática a humildade. E quem é humilde jamais poderá dizer, como às vezes dizemos em tom de brincadeira, eu me orgulho da minha humildade. Uau, Você já disse isso em algum dia? Eu me orgulho da minha humildade. A humildade é fundamental para a vida da igreja. Se continuarmos a leitura da carta, então nós vamos ver ali no capítulo 4, que ali Deus menciona também duas mulheres, Evode e Sintique, que, ao que tudo indica, não se davam muito bem. Aí Paulo pede que elas tenham o mesmo modo de pensar, como tinham ouvido o que está escrito em Filipenses 2. Elas podiam completar, então, essas palavras, dizendo, o apóstolo de Cristo quer que tenhamos o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Sem isso, sem humildade, é muito difícil resolver conflitos, por exemplo, na igreja, quando houverem, ou em qualquer lugar. Quando não houver humildade, é difícil resolver conflitos ou outras situações, na igreja, na família, ou aonde estivermos aí também. Certo? Temos aqui citados alguns outros textos a mais aqui para esse estudo. Eu menciono aqui Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, o versículo 1 ao versículo 3. Então, neste momento, também coloco aqui diante de vocês. Se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, diz assim, nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Certo? Ele não buscou nem o próprio Cristo buscou agradar a si mesmo. E que desafio isso agora no relacionamento com o próximo, buscar agradar então ao nosso irmão. Claro, não nas coisas erradas, mas nas coisas certas, mas buscar servir dentro dos propósitos de Deus, a partir da fé, então diante das pessoas. Também, nesse momento, nós temos aqui o autor, ele cita Efésios capítulo 4, aqui é um baita texto que é mencionado, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 32, aqui fala sobre como viver então a nova vida, e ser bons e atenciosos uns com os outros, perdoar uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Aí o capítulo 5, versículo 1, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Puxa vida, é um desafio nós sermos como Jesus, refletirmos as qualidades do próprio Cristo. É um desafio com certeza continuado. O autor do estudo ainda cita 1 Pedro, capítulo 2, também o versículo de número 21, que nesse momento também leio diante de vocês, diz assim, pois foi para isso que ele os chamou,
O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então, Cristo, em primeiro lugar, ele é o nosso Salvador, com certeza é o nosso Senhor, mas ele também é exemplo para nós. Ser humilde é algo que é próprio também da vida do cristão. A humildade é algo do cristão, que Deus, Espírito Santo, também faça com que possamos refletir também sempre a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo nos nossos relacionamentos. Também aqui nesse momento, quero destacar ainda Lamentações, capítulo 3, o versículo de número 30, que diz assim: quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos, assim como também Jesus fez. Diante das situações difíceis, ora nos curvar, humildes, pois ainda pode haver esperança, e quando somos ofendidos, suportar os insultos. Talvez alguém diga, puxa, mas aí é muita coisa, né, pastor? É suportar demais. Bom, é o que Jesus sofreu por nós, é o que ele fez, e ele nos mostrou realmente, ele nos é também um exemplo justamente de vida cristã, de vida ou seja, ele reflete para nós aquilo que é um desafio, então, para nós também vivermos, motivados, então, no amor dele, na fé que ele nos edifica, que ele age, que ele constrói em nós, então, pelo seu Santo Espírito. Então, indo para a conclusão do estudo, Jesus Cristo não é apenas mais um personagem bíblico. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o Salvador do mundo. Mas ele também é modelo de ser humano. Em Filipenses 2, a Bíblia nos apresenta o modelo da mentalidade humilde de Cristo. Jesus Cristo é o grande influencer. Ele quer ser o grande influencer da sua vida, da tua vida. O grande influencer para mim e para você, que ele seja a grande influência para nós. Eu disse que muitos se promovem usando o nome de Cristo, não é verdade? Aparecem em multidões e atraem multidões. Mas que nós possamos ser atraídos sempre por Jesus, que Jesus seja o nosso grande influencer e que não venhamos jamais cair na onda daqueles influencers humanos que ora usam o nome de Jesus ou a Bíblia para fazer sucesso aqui ou acolá, ou arrastar multidões, né, com as suas posturas, as suas formas, a sua desenvoltura, as suas habilidades, talvez, no agir em público ou falar e se dirigir em público, mas que nós possamos realmente, a partir de Cristo, né, vivermos a nossa vida, a nossa fé, que Cristo seja o nosso grande influencer. Não há outro como Jesus, que ele seja o teu influencer. E que você, fortalecido, seja cada vez mais parecido também com Jesus. No jeito de agir, no jeito de seguir as orientações, as palavras e promessas de Deus, né, nos frutos revelados, aonde você estiver, na igreja, na família e também no mundo. Nesse momento, então, nós seguimos aqui com o momento então da oração, que dirijo então também nesse momento. Então, nós vamos falar com Deus então em oração. Amado Senhor Jesus Cristo, agradeço por teres assumido a forma de servo morrendo na cruz para a minha salvação e a salvação do mundo inteiro. Como membro do teu corpo, quero espelhar e compartilhar a tua humildade no trato com os outros, em especial os irmãos na fé. Habita em mim, fortalece a fé e permite que eu seja fiel em teu nome. Amém. Então, nesse momento também, queremos juntos orarmos pedindo a bênção do nosso Deus. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, gente, é uma satisfação ter estado
convosco mais uma vez nesta noite. Que bom que aqui vocês se fizeram presentes. Também aí a Roseline Silva, lá de São Cepé. Ô, Rose, que bênção, forte abraço para ti e os teus queridos. Né? Deus abençoe sempre, sempre muito bem-vinda. Né? Aí o Luiz César de Castro também, né? Deus abençoe você, Luiz, e os teus queridos, maravilhoso estarmos juntos, né? Foi bom termos estado aqui. Eunice Dreisig, lá de Horizontina. Ô, Eunice, forte abraço para ti, segue com Jesus e segue bem, é bom ver você aqui também, Dona Edila Arendt, né? Adelaide Stelter também, boa noite, Deus abençoe sempre, e a Simone Santos e família ali de Cruzeiro do Sul, né? Bom, Cruzeiro é logo ali. Então, faz parte Lajeado aqui. A Malise Petri também, né? Um abraço. Inês Mas também de Sananduva, Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda também. Aí, dona Inês Mas, Deus abençoe. A Rosemai, certo também. É maravilhoso estarmos juntos. A Camille Lenhar, dona Elaine Spitzer. Certo, olha que bom termos estado juntos, dona Verna Gitz. Que noite abençoada, dona Verna, podermos ter estado juntos aqui, então participando de mais um estudo online, onde iniciamos a caminhada online também nesse ano de 2025. Né? E nós teremos, a princípio, então, 2 estudos mensais, então online, e a gente vai sempre divulgando aí oportunamente. Então, se não me falha a memória, daqui a 2 semanas nós teremos mais um, aí no final do mês de abril nós teremos outro momento então de estudo online, né? Aí nesse mês os grupos que têm o seu líder já tiveram estudo bíblico presencial aqui na congregação, então aqueles que são dirigidos pelo pastor têm o estudo então agora no mês que vem presencial e também online. Então teremos muitas oportunidades de estarmos juntos aí também. E fica o convite, temos culto todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face aqui também. Então você é convidado, sempre que quiser participar conosco, você pode participar ao vivo, pois nós buscamos sempre transmitir ou oportunizar que as pessoas se unam a nós por esse meio de comunicação, né, e possam juntos conosco louvar a Deus, meditar na palavra, serem fortalecidos na fé. Todos os sábados às 18. E cultos também todos os domingos de manhã, então às 9 horas. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma abençoada noite. Sigam com Jesus e sigam bem, né? Dona Herta Weber, né? O Valdemir e família, né? Fábio, grande Fábio Gerivini. Olhem para Jesus e sigam, queridos irmãos, queridas irmãs. É tempo de quaresma, olhem para Jesus, meditemos sobre a obra de Cristo, que possamos também ser fortalecidos sempre na gravidade do que é o pecado e pelo Espírito Santo, sermos conduzidos ao arrependimento, ao perdão por Jesus e à nova vida em Cristo. Então sigam com Jesus e sigam bem e até a próxima oportunidade. Queremos então, nesse momento, assim, nos despedir, então cantando então mais um hino, né? Então aqueles que têm o Inário Louvai ao Senhor, convido vocês a abrirem, né, e cantarmos juntos o hino de número 25 do Inário Louvai ao Senhor, e assim nos despedimos então nesta noite. Será verdade que Jesus... Sofreu em
Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.